Graças a paz, eu sou o pastor Eliezer, este é meu canal, PR Eliezer Oficial. Nós estamos hoje aqui com uma pergunta para ser respondida acerca do que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu gostaria de ler com vocês no capítulo 12 do Evangelho de Mateus, versículos 31 e 32, onde Jesus fala muito claramente sobre esse pecado da blasfêmia do Espírito Santo, que não há perdão para esse tipo de pecado. Então vamos lá. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Aqui já cabe uma pergunta. Existiria algum pecado, por maior que seja, que não poderia ser perdoado por causa do tamanho desse pecado? É claro que não. Se houver arrependimento, não importa o tamanho do teu pecado, haverá perdão para você. O problema então não está no tamanho do pecado, na gravidade do pecado que eles cometeram, mas o problema está no coração impenitente que não se arrepende dos fariseus, o coração endurecido. Partindo desse princípio é que eu quero desenvolver o tema, mostrar para vocês o que é na realidade a blasfêmia contra o Espírito Santo. Pecar nesse sentido, blasfemar contra o Espírito Santo. Vamos lá? Bom, no mesmo capítulo, versículo 22, é quando Jesus cura um cego e um mudo que estava endemoniado. O demônio estava provocando, a cegueira e a mudez neste homem. Jesus vai curar este homem, o povo vai ver o sinal e vai crer, os fariseus não vão crer e vão, em resposta ao povo, cheio de ódio no coração, porque o versículo 14 do mesmo capítulo diz que eles conspiraram para matar Jesus após Jesus ter curado o homem da mão mirrada na sinagoga, na frente deles, no sábado. Então eles, por serem muito legalistas, na verdade por não entender o propósito do sábado, que era exatamente aquilo, dar descanso ao cansado, o homem estava enfermo, e Jesus curou no sábado muitas vezes, dando sentido real do sábado. E ali no versículo 22, ele fala: trouxeram então o endemoniado, cego e mudo, após Jesus ter curado esse homem da mão mirrada, e eles terem conspirando para matar Jesus, é trazido a Jesus esse endemoniado na frente deles. E Jesus então vai expulsar o demônio. E eles, cheios de ódio, eles vão declarar exatamente isso: você está expulsando o demônio pelo príncipe do demônio. Não é o Espírito Santo que está fazendo isso. Eles estão fazendo algo não por ignorância. Eles estão fazendo algo movido pelo ódio, mas eles estão sabendo o que estão fazendo, de propósito, querendo ofender a Jesus. Então mentiram contra o Espírito Santo, blasfemaram contra o Espírito Santo. Mas vamos lá. Versículo 22. Trouxeram então o endemoniado, cego e mudo, e de tal modo curou que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Por causa da evidência, ou seja, o sinal, porque os profetas falaram acerca disso. Os profetas falaram que o Messias seria cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo estaria sobre ele, e o Espírito Santo ia se utilizar dele para poder curar, para poder fazer sinais e maravilhas. Isso era uma evidência, era uma atribuição do Messias. Isso prova que Jesus era o Messias. Por isso eles disseram: não é o filho de Davi? Não é o prometido da descendência de Davi, o Messias? Mas os fariseus, ouvindo isto, o que eles disseram? Este não expulsa os demônios, senão por Baal-Zebub, Beelzebul, príncipe do demônio. Algo interessante aqui nessa palavra, só para deixar registrado, Baal-Zebub significa senhor das moscas. A palavra Zebub vem do barulho da mosca, o barulho que a mosca faz, Zebub. No hebraico tem essas coisas.
E então, quando Jesus diz, quero mostrar primeiramente aqui o versículo 14. Eu comentei, mas quero ler. Ele diz assim: os fariseus, tendo saído, após Jesus ter curado aquele homem da mão mirrada, formaram um conselho contra ele para o matarem. Então eles se encheram de ódio. Quando eles falaram, tu não expulsa demônio, senão pelo príncipe dos demônios, eles estão movidos pelo ódio. Alguém movido pelo ódio não fala coisas boas. A Bíblia fala que a boca fala, o coração está cheio. Se o coração está cheio de ódio, ele vai falar coisas concernentes àquele ódio. Então ele não poderia falar bem com o coração duro, coração hostil a Deus. Então eles, por incredulidade, por dureza e cegueira do coração, eles falaram contra o Espírito Santo que estava usando Jesus. Toda a obra expiatória de Jesus, toda a obra redentora do Mashiach, desde o início ao fim, Jesus foi usado pelo Espírito Santo. O escritor de Hebreus, no capítulo 9, versículo 14, ele diz o seguinte, que pelo Espírito Eterno ele se ofereceu derramando o seu sangue. Então Jesus chegou até a cruz pela ajuda do Espírito. Tudo o que ele fez movido pelo Espírito. Então o Espírito Santo é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se os fariseus não estão se convencendo pela ação do Espírito que Jesus é o Mashiach, eles não têm perdão. O pecado contra o Espírito Santo é não reconhecer a obra do Espírito por meio de Jesus. Mais do que atribuí-lo ao demônio, é não reconhecer a obra do Espírito Santo por meio de Jesus. É não crer na obra redentora, é não crer nele como Mashiach. Ora, se não crer nele como Mashiach, pela persuasão, pelo convencimento do Espírito Santo, o único que nos pode convencer do pecado, da justiça e do juízo, você se opõe a ele, como que você vai obter perdão? O próprio Jesus, no capítulo 13 de Mateus, ele falou acerca dos fariseus e escribas. Ele falou assim, bem que disseram Isaías a vosso respeito, que vocês teriam olhos para ver e não veriam, ouvidos para ouvir e não ouviriam, coração para crer, mas não creriam. Ele diz por quê? Porque vocês ouviram a palavra de mau grado. Em outra ocasião, Jesus falou, olha, vocês vão morrer no pecado de vocês. Por que vocês vão morrer no pecado de vocês? Porque vocês não creem que eu sou o Messias. Por isso eu vos disse, que vocês morrerão nos vossos pecados. Então não tem como ter perdão para alguém que não se arrepende, porque está com o coração duro, por resistir ao Espírito Santo. Então o problema não está na declaração em si, no peso do pecado em si, mas no coração endurecido, que não pode ser perdoado porque se endureceram de tal modo, chegaram a um estágio de endurecimento e de cegueira tão grande, de insensibilidade tão grande, que não podem se arrepender. Então, tentando simplificar aqui, o que seria o pecado tão gravíssimo que não tem perdão? Porque todo pecado, por maior que seja, tem perdão se a pessoa se arrepender. Então, o pecado que não tem perdão é quando a pessoa não crê em Jesus como Salvador, resiste ao Espírito Santo, que o pode convencer, e não admite deliberadamente, constantemente, de maneira consciente, né, porque eles não são inocentes, não são ingênuos, eles eram religiosos da época, eles conheciam as Escrituras, eles estão fazendo algo movido pelo ódio, se endureceram. A Bíblia fala, se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como Israel fez lá no Egito. O Estevão, quando ele prega lá no Sinédrio, aos homens do Sinédrio, ele fala, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. No capítulo 7, versículo 51. O povo de Israel sempre endureceu a sua cerviz. E por eles rejeitarem, né, a elite religiosa de Israel, rejeitaram o Senhor, o seu templo foi destruído mais tarde, Jerusalém foi destruída como penalidade pela sua incredulidade. Então, o que seria, tentando simplificar, a blasfêmia contra o Espírito Santo? É não crer na obra redentora. É não crer que o Espírito Santo, do início ao fim, usou Jesus para
ser o nosso Redentor e Salvador. Algumas pessoas pensam que esse pecado não pode ser cometido hoje, porque teria que ter visto Jesus expulsando o demônio e atribuir esse ato a Satanás e não ao Espírito Santo. Mas isso não pode ser aplicado, por quê? Porque Jesus falou que esse pecado não seria perdoado nem naquele século que ele fala, nem no futuro. Então é um pecado que poderia ser cometido no futuro. Não é um pecado que poderia ser exclusivamente lá dos fariseus. Mas alguns cristãos turbam o seu coração achando que poderiam ter pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia, por não conhecer o que é a blasfêmia. Se você está preocupado quanto a isso, pode ter certeza que você não blasfemou contra o Espírito Santo. Por quê? Porque quem blasfema contra o Espírito Santo, como os fariseus, não estão preocupados com essas coisas, porque estão tão endurecidos que não são sensíveis para ter essa preocupação, que já seria uma ação de arrependimento do Espírito Santo no nosso coração. Então você não pecou blasfemando contra o Espírito Santo se você está preocupado se blasfemou. Glória a Jesus. Eu espero ter podido ajudar você e ter respondido a pergunta. Não é fácil a interpretação, mas o Senhor me trouxe esse entendimento nesse texto e eu gostaria de passar para você, que você possa fazer proveito dessas informações e ajude o canal aí a crescer, que o intuito é propagar a palavra de Deus e edificar a igreja do Senhor na terra. Amém?